Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre nós nesta manhã. E vamos então dar continuidade ao nosso estudo. E nesta manhã, como havia dito, nós iremos continuar a nossa leitura. Refletiremos hoje nos versos seguintes. No segundo dia, pegamos como base o versículo 1 do capítulo 22. Ontem vimos o versículo 2. Hoje veremos o versículo 3, o 4 e o 5. Gostaria de introduzir nosso estudo dessa manhã com aquele mesmo texto. Senti a necessidade de repeti-lo novamente, e que lemos ontem, então leremos novamente. Cristo e a sua palavra estão em harmonia perfeita. Quando recebidos e obedecidos, abrem um caminho seguro para os pés de todos quantos se dispõem a andar na luz, como Cristo está na luz. Se o povo de Deus apreciasse a sua palavra, teríamos um céu na igreja aqui na terra. Os cristãos estariam ávidos, famintos de pesquisar a palavra. Impacientes, esperariam um momento de comparar textos com textos e de meditar sobre a palavra. E eu oro a Deus para que isso seja uma realidade com cada um de nós aqui nesta manhã. Estariam mais ávidos da iluminação da palavra do que ansiosos pelo jornal matutino, revistas ou ficção. Seu maior desejo seria comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Vou repetir. Seu maior desejo seria comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Essa deve ser a constante oração da nossa alma. Em resultado, qual que seria o resultado? O resultado que se segue disso? Sua vida se amoldaria aos princípios e promessas da palavra. Essas instruções seriam para eles como as folhas da árvore da vida. E nós vimos ontem o que significa, o que são, na nossa experiência prática, as folhas da árvore da vida. Ou como uma fonte de água que saltaria para a vida eterna. Vou repetir novamente também o texto que vimos no segundo dia, quando Wagner ele tem aquela experiência em 1882, que foi a primeira vez que ele viu Cristo crucificado por ele como se ele fosse a única pessoa desse mundo. E a partir daquela experiência, ele relata que essa luz que brilhou sobre mim naquele dia, partindo da cruz de Cristo, tem sido minha guia em todos meus estudos da Bíblia. E essa experiência aqui, irmãos, nós devemos orar para que seja a experiência de cada um de nós também. Porque é esse o propósito. A mesma coisa que Deus fez com o homem no passado, Ele deseja fazer conosco. E se nós queremos realmente beber dessa água, se queremos experimentar de fato e entender de fato profundamente o que Deus quer conosco nessa história do grande conflito, o nosso esforço deve partir disso aqui, dos nossos estudos, né? A fonte de nossas motivações. É dessa luz que brilha partindo da cruz de Cristo. Precisamos enxergar isso
na palavra de Deus. Tudo, tudo que percorre. Não importa qual caminho que eu percorra nas páginas deste sagrado livro, vejo Cristo estampado como o poder de Deus para a salvação das pessoas. E é somente isso que consigo encontrar. E certamente, para todos os que têm esse desejo e que partilham dessa experiência, de fato, Deus faz com que essa experiência torne-se também uma experiência não somente de Wagner, de Ellen White, mas de todos nós. Muitas pessoas ouvem sermões proferidos do púlpito e depois não ficam sabendo mais do que sabiam antes acerca de encontrarem a Jesus e a paz e descanso ansiados por sua alma. Os pastores que pregam a última mensagem de misericórdia, e aqui a gente pode aplicar para nós também, não apenas aos pastores, ao mundo, devem ter em mente que Cristo deve ser exaltado como o refúgio do pecador. Muitos tomam por certo que seus ouvintes se acham perfeitamente familiarizados com o Evangelho e que para lhes prender a atenção é preciso apresentar-lhes assuntos de natureza diversa. Caso seus ouvintes mostrem interesse, tomam-no como prova de êxito. A gente vai ver mais para frente que a mensagem que estava sendo pregada no contexto de 88 nos anos e nos anos que se seguiram, até 1800 até 1901, Ellen White relata a experiência onde ela ia pregar com os mensageiros em reuniões, em escolas, e ela fala em uma experiência onde todos os estudantes de uma escola foram, cada um, ela diz, foram convertidos ao Senhor. E a face das pessoas brilhavam. E ela fala que a mensagem que era dada era a simples história da cruz. Só que ela diz: o povo é mais ignorante acerca do plano da salvação e necessita mais instruções sobre esse importante assunto do que a respeito de qualquer outro tema. Então veja aqui que, de todos os temas, nenhum é mais necessário para nós e mais importante do que estudar acerca do plano da salvação. E ela diz que é um assunto no qual o povo é mais ignorante do que a respeito de qualquer outro tema. Isso não, geralmente a gente tende a pensar que não. Geralmente a maioria dos cristãos, a maioria dos adventistas do sétimo dia, a maioria de nós, a gente pensa que, muito bom, Cristo morreu por mim, pagou os meus pecados. Mas o que de fato isso significa? Será que Cristo apenas morreu por mim? O que Cristo fez? O que Cristo faz? O que ele fará? O verso 3 do Apocalipse 22, então, diz: e não mais haverá maldição. Aqui João está descrevendo a cidade santa que ele viu, a Nova Jerusalém. E ele fala que nessa cidade não haverá mais maldição. Mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Por quê? Nós já vimos, né? Os que se alimentam do fruto da árvore plantada junto ao rio que procede do trono de Deus, que traz vida e produz frutos, né? Essas pessoas que se alimentam dessa árvore, eles certamente não cometerão mal algum contra o seu próximo. Mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela. Ele continua a segunda parte do verso dizendo que o trono
de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Agora vamos nos aprofundar nessa parte do trono de Deus e do Cordeiro habitando conosco. Qual a relevância disso? Com eles habitará Deus conosco, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Estudando esse assunto, a conclusão que eu cheguei foi essa frase que você vê aí na tela, e que comumente é muito conhecida no meio cristão, mas que em muitos casos não fazemos ideia do que de fato significa essa expressão de que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É essa a lição que eu quero que nós entendamos nessa manhã. Isso fará muita diferença na nossa vida. O que de fato isso significa? Isso geralmente no cristianismo está muito associado a até hinos que cantam, né? Mas a bênçãos temporais ou coisas, né, que Deus pode nos conceder aqui, mas o que, o que de fato leva o autor bíblico a exprimir essas palavras, isso carrega um significado muito mais profundo do que a gente está acostumado a pensar. Isso está embasado lá no capítulo 2 de Ageu. O capítulo 2 de Ageu é uma descrição profunda do Evangelho da graça de Deus. No versículo 9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Algumas versões falam nessa parte aí, o desejado de todas as nações, virão coisas preciosas de todas as nações. Mas a versão Almeida Revista e Corrigida e a versão King James usam uma outra tradução que, ao meu ver, é uma tradução mais precisa do texto. Esse relato de Ageu, aqui ele está descrevendo sobre a reconstrução do templo. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Em relação ao primeiro e o segundo templo, se tratando de glória em estrutura física, você acha qual templo que era, digamos, que tinha uma arquitetura, uma estrutura maior e mais bonita, digamos assim, em aspecto físico? Se a gente for analisar desse ponto de vista, o primeiro templo, ele era, do ponto de vista material, maior. A glória, né, do segundo não excedia do primeiro. Agora, o que torna a glória da segunda casa maior do que a da primeira? O próprio texto aí no versículo 7 nos diz: virá o desejado de todas as nações. É a presença de Cristo habitando no meio de nós. É isso que torna a glória da segunda casa maior do que a da primeira. Então veja que a mensagem, como eu sempre venho dizendo, ela é apenas uma mensagem. É uma coisa só. É isso que Wagner fala. Para onde eu recorro na palavra de Deus, eu encontro apenas uma mensagem. Eu nunca imaginava, tempos atrás, encontrar o evangelho tão estampado da forma como vejo hoje em Salmos, no livro de Ageu, né?
A Ellen White comenta no livro Educação assim, ó. A iluminação do conhecimento da glória de Deus é revelada na face de Jesus Cristo. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E nós vimos um pouquinho disso, o que é Deus está em Cristo. Acredito que alguns já tenham uma noção do que significa. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Iremos nos aprofundar mais um pouco nisso hoje. E aí ela cita de novo. Perceba, note a sequência com que Ellen White ela está habituada a colocar os textos bíblicos em seus comentários. Como ela vai relacionando esses textos uns com os outros. Aí depois ela cita, depois de 2 Coríntios 4, 6, 5, 19, ela cita João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E como o verbo habitou? Cheio de graça e verdade. Nele, Cristo estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1,14. 1,4. A vida e a morte de Cristo. Preste bem atenção nessa parte. A vida e a morte de Cristo, preço de nossa redenção, não somente são para nós promessa e garantia de vida. Veja, a vida e a morte de Cristo, ela é garantia para nós de promessa e de vida. Mas ela diz assim, ó, que não é apenas isso. Não são somente meios de se nos abrirem novamente os tesouros da sabedoria. O que excede? Eles são uma revelação de seu caráter. Aí eu pergunto a vocês, Adão e Eva tinham uma revelação do caráter de Deus? Tinham. E a gente sabe que Deus andava com eles pessoalmente. Agora, Ellen White, ela escreve algo muito forte aqui, que quando eu li a primeira vez eu fiquei chocado. E que é uma expressão que não é comum de se ouvir no evangelho comum que existe por aí. E que a maioria dos cristãos, acredito eu, não possui essa crença. As pessoas, no geral, creem que Cristo veio para nos pagar o resgate, nos resgatou para remediar o problema do pecado, e ponto final, estamos redimidos. Mas excede isso. Ela fala que depois que Cristo entra na história da humanidade, nós temos uma revelação mais ampla, note as palavras, mais ampla, mais elevado do que a possuía mesmo o par santo do Éden. Vou repetir. Mais elevado do que possuía mesmo o par santo do Éden. Olha que profundo isso aqui. Você já parou para meditar nisso? Que você tem um privilégio de conhecer a Deus com mais profunda. Isso excede a nossa mente caída, os nossos sentidos embotados. Eu acredito que nós precisamos orar muito a Deus para desvendar os nossos olhos e tomar posse daquilo que do tamanho de graça e abundância que foi disponível a esses pecadores. Pela sua vida e morte. Gosto muito desse texto, está no Desejado de Todas as Nações. Pela sua vida e morte, Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Veja, não foi apenas, a vida e a morte de Cristo não foi providencial apenas para restauração e ruína do pecado. Muitos cristãos estão apenas, tchau, entreguei minha vida ao Senhor, tudo bem, a vida aqui nessa terra é muito difícil, né? E o pecado está aí, mas graças a Deus que Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas. E aí então, quando eu ver Jesus face a face, então estarei no céu e terei aquela casa de ouro. Irmãos, esse evangelho não sustenta a vida cristã de ninguém.
Era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Em Cristo, olha a expressão em Cristo de novo. Em Cristo, porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Você crê nisso? Em Cristo chegamos a ficar em mais íntima união com Deus do que se nunca houvéssemos pecado. Consegue entender o que Ageu, o livro de Ageu, está querendo nos ensinar? Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Como eu falei, aqueles textos que nós vimos de que era necessário que Cristo esvaziasse, por isso que Cristo estava vazio de si mesmo, para que Deus estivesse em Cristo. E nós, em Cristo, para que se concretizasse essa união do humano com o divino. Por isso Paulo fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso é uma realidade. De fato, nós estávamos, todos estavam em Cristo. E isso aqui, como o Prescott fala, é a vida do cristianismo. É por isso que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso é privilégio que criaturas que nunca conheceram o pecado não têm. De criar um vínculo com o próprio Deus. Ser tocado pelos sentimentos do próprio Deus. E Deus tocando os sentimentos da humanidade. Agora, por que convinha que Cristo ele fosse uma representatividade? Lá no Antigo Testamento, há textos conhecidos que era dito assim, que a alma que pecar, e vocês conhecem esses textos, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos serão mortos pelos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Partindo desse princípio, é como se houvesse então um desafio aqui para Deus resolver esse problema da harmonização de novo de todas as coisas. Porque como que Deus, aí a gente tem que parar para pensar, como que Deus justifica o homem? Porque aqui é dito que às vezes a gente fala que Cristo morreu em meu lugar. Tudo bem, Cristo morreu por mim. Ele recebeu, né, a minha culpa. Só que aqui o princípio bíblico diz que cada um será morto pelo seu próprio pecado. Lembra que nós trabalhamos que, pelos textos bíblicos, que Cristo é uma representatividade de todos os homens? É por isso que Wagner, quando ele falou que viu Cristo crucificado por ele fala em outros momentos que ali era ele crucificado. Você entrar em contato com os materiais dos mensageiros, Wagner, Jones, Ellen White, Pastor Prescott, dizem que ali a humanidade, você, quando Cristo ele se torna você de fato, porque a lei ela requer justiça. A justiça tanto no aspecto de que ela cobra a obediência perfeita, e nós não temos porque nós pecamos, então a justiça que ela precisa impor sobre nós é a condenação eterna. É por isso que Cristo tinha que experimentar a dor de um perdido, de um pecador de fato. De fato, verdadeiramente, ele carregou os nossos pecados. Toda a humanidade, vimos ontem, estava em Cristo. Então, é somente por este meio que a justiça da lei poderia ser satisfeita. E aí, por isso que os pecados da humanidade caem sobre Cristo, porque Cristo ele era uma representatividade de todos os homens. E a gente viu que, de fato, esse sumo sacerdote se tornou nós. E por Cristo se tornar nós,
Então a lei, aquela condenação que a lei cobra por todo pecador, que o salário do pecador é a morte, né? A morte eterna. Ela olha e vê em Cristo todos os homens. E aí a condenação vem. Por isso pairava sobre Cristo essa condenação. Ele era uma representatividade de todos os homens. Todos os homens estavam ali. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: Maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. E aí Pedro ele comenta Isaías 53 aqui. Ele está dizendo que quando ele fala aqui que Cristo levou em seu próprio corpo os nossos pecados, é isso que ele está querendo dizer. Você estava lá em Cristo. E por ele morrer, nós podemos viver hoje. E a gente leu esse texto ontem do pastor Prescott. E esta é a verdade mais gloriosa no cristianismo. Qual verdade? De que estávamos lá nele e ele em nós. É o cerne, é a vida, é o próprio coração do cristianismo. Ele tomou nossa carne, a nossa humanidade foi encontrada nele. E o que ele fez, a humanidade fez nele. Nós precisamos entender que isso aqui é uma realidade. Jesus respondeu e disse: Não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Nós vimos isso ontem também. João 12:30. Essa voz que ouviram como trovão era Cristo repetindo as palavras: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe quando Deus fala isso pronuncia isso sobre Cristo, ele está pronunciando sobre você, sobre mim, sobre cada ser humano. Efésios 1:3 diz, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Conforme ele nos escolheu, em quem? Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Deus escolheu você, a mim, antes mesmo da fundação do mundo. Fomos escolhidos onde? Em Cristo. Todos os homens. Para que a justiça da lei fosse satisfeita e houvesse escape para nós. E olha o que o pastor Prescott fala. Quando ele escolheu Jesus Cristo, Deus, comentando sobre esse verso, ele nos escolheu nele e fomos escolhidos antes da fundação do mundo nele. Não você e eu como indivíduos escolhidos acima de outros indivíduos. E nossa salvação pessoalmente é assegurado como distintas dos outros. Mas como cada um nele foi escolhido. Cada um nele foi escolhido. Cada membro desta família humano-divina foi escolhido quando foi escolhido, porque estávamos nele e porque ele se fez carne e habitou entre nós. E aí quando eu medito nesse texto que eu vou projetar aqui para vocês, eu imaginei essa frase, né? Que troca que excede todo o entendimento, essa troca. Cristo fazendo uma troca com a humanidade. Querendo que os homens, providenciando aos homens que, possando fazer com que os homens respirem fundo novamente e haja escape. Pare por um segundo. Pense naquele pior pecado que você já cometeu na sua vida. O pior. Aquele que dá repulsa só de você lembrar. Você sabia que eu já vi, há pessoas
no passado também, quando a mensagem era dada, de pessoas que não criam que há um relato de um testemunho de um irmão que se levantou depois de ouvir as mensagens, que há anos ele não cria que Cristo havia perdoado seus pecados, que Cristo havia carregado os pecados dele. Eu conheci uma mulher na igreja que disse que o esposo traiu ela, ela perdoou, mas ele, na mente dele, Deus não o perdoou. E que não havia perdão para ele, porque para ele esse tipo de pecado não tem perdão, ou seja, Deus é muito santo, muito justo para para perdoar para poder perdoar uma pessoa dessa. Mas sabe o que Deus faz em Cristo? Cristo foi tratado como nós merecíamos. Esse pecado que nós cometemos, verdadeiramente ele tomou para si. É dito que se fosse posto sobre nós um pecado dos nossos, fosse posto sobre nós, isso esmagaria a nossa alma. Você entende por que Cristo suou gotas de sangue no Getsemane? Aquilo ali, a White fala assim, ó, ela comenta assim que no Getsemane, Cristo suou gotas de sangue. Viu, ela fala assim, nunca me esqueço, viu o que era justiça. Ou seja, aquilo que era para os homens receber, sentir na pele, o desespero. Cristo era você, lá. Isso é o absurdo dos séculos. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Tudo de bom que ele tinha, ele oferece. E não quando você era bonzinho, quando você era pecador. Mal, ele toma essa tua maldade e em troca ele te oferece toda a bondade e graça que flui do coração dele. Sofreu a morte que nos cabia para que pudéssemos receber a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. É isso que significa. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, a história do filho pródigo, quando aquele pai recebe aquele jovem rebelde, imagina, você tem um filho, 5 filhos, de todos esses filhos, 4 são filhos muito, muito bons, te tratam muito bem, ouvem a sua voz, atendem os seus conselhos. E há um filho rebelde que, além de ser desobediente, ele cobra aquilo que ele julga ter direito e vai embora com rebeldia. E aí, depois que ele perde tudo e vê que tudo aquele que ele achava que precisava para ser feliz e ser abastado e ter plenitude de vida, longe de Deus, ele conclui que, longe da casa de seu pai, ele conclui que Adão e Eva concluíram isso depois de se afastarem. E, e aí, de repente, esse filho volta e ele pede perdão para o pai. Aqui na Terra, é provável que um pai perdoe um filho, sim. Só que esse filho, quando ele é perdoado, ele é tratado melhor ainda
Ele é tratado melhor do que antes de sair de casa. E mais, ele fala assim, ó, trazei a melhor veste e vesti esse filho. Ponde o anel ainda na sua mão. Qual que é o propósito do pai? Não seria suficiente só o pai. Tá bom, filho, eu te perdoo, volte para casa, tem lugar para ti aqui. Mas, né, agora tenta fazer diferente. Não, ele exalta esse filho. Ele dá um tratamento ainda melhor. Zacarias 9, 16, 17. Como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade. Você entende? O que os autores bíblicos eles estão querendo nos ensinar o tempo todo? O que eles estão querendo que a gente capte e receba? Quão grande é a sua bondade? Você pode dizer isso? Quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura? Não é apenas pela manifestação grandiosa de seu poder, do seu infinito poder em mover montanhas, mas essa transbordante graça incompreensível. Pela sua vida e morte, Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Era o intuito de Satanás causar entre Deus e o homem uma eterna separação. Em Cristo, porém, chegamos em ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Deus vai além. É isso que ele faz. Ele não acha comenta sobre esse verso de Zacarias. A exaltação dos remidos será um eterno testemunho da misericórdia de Deus. Ele há de mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Olha aí como ela cita o verso, Efésios 2:7. Era isso que ela enxergava. Aí ela cita o outro verso de Efésios 3:10, para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela encerra o capítulo 1 do Desejado de uma maneira maravilhosa. A obra da redenção será completa. Onde abundou o pecado, você entende o que Paulo quer dizer com isso? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? A terra, o próprio campo que Satanás reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada. Nosso pequenino mundo. Volte lá no versículo 3 que a gente introduziu. Nela, na cidade, estará o quê? O trono de Deus. Deus faz questão de não apenas perdoar esse mundo, mas exaltar nosso pequenino mundo sob a maldição do pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu. Aqui, quando ele houver feito nova todas as coisas. Será? Será o tabernáculo de Deus com os homens. E através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom. Emanuel, Deus conosco. Irmãos, você tem há tantas pessoas preocupadas
se serão ainda salvas ou não, se seus pecados realmente foram perdoados, se há realmente amor em Deus suficiente para nos sustentar em meio às provas que vêm e virão sobre nós. Deus operou a salvação. Wagner comenta, né? Glad Tidings. Deus operou a salvação por todos e deu a todos. A maioria, porém, despreza e joga fora. O juízo revelará o fato de que a salvação plena foi concedida a todos e de que os perdidos deliberadamente jogaram fora um bem que lhe pertencia desde o nascimento. Sabe o que Satanás quer? Ele quer dizer para os homens que os homens nascem perdidos e pecadores. A criancinha que tem um bem garantido desde o nascimento, porque Cristo tomou o lugar dela e ela estava lá em Cristo. Toda falsa doutrina que existe, ela tem um único propósito: deturpar os homens de entenderem o caráter de Deus nessa história toda. É por isso que não há vida em nossas igrejas. É por isso que não há poder. É esse o problema de Laodiceia. Ela diz que conhece, mas ela não conhece o que foi providenciado, ela não aprecia o dom. Sua morte assegurou o perdão e vida para todos. Nada pode excluir o pecador da salvação, exceto sua própria vontade perversa. Isso era o que o pastor Herbert Douglas mais tentou falar em seus escritos e em suas entrevistas. Assistam aquela entrevista que foi feita, traduzida. Tudo que ele escrevia girava em torno disso. E às vezes muitos não captam isso, né? O que os autores estão querendo dizer. Muitas falas dele, né? Ele fala que se tivesse a oportunidade de dizer para uma pessoa que se sentia sem esperança e já temia quanto ao seu futuro de ser salvo, e tivesse uma última mensagem para dar sobre alguém, ele leria para a pessoa João 3. Achei interessante quando ele disse isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nada pode excluir o pecador da salvação, exceto sua própria vontade perversa. Os homens precisam sair da mão de Deus a fim de se perderem. Deus enviou Cristo ao mundo não para condenar o mundo, percebe? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que é a condenação? Deus não nos condena por sermos pecadores. Deus nos condena por não andarmos, somos condenados por não andarmos na luz. O que é a condenação? A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é a perdição. A gloriosa escada, Ellen White diz, para o céu é descida no caminho de todo o homem, impedindo-lhe, olha só, impedindo-lhe o caminho para o vício e a loucura. Todos os homens, antes de pecarem, eles têm de pisar sobre um redentor crucificado. Antes de você e eu pecarmos, e todos os pecadores dos maiores que existem neste mundo, que somos nós, precisamos passar por cima de um Cristo crucificado. Por quê? Nós vimos isso pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque Cristo tomou a humanidade para si. Quando ele entra, todos os homens estão nele. É por isso que a humanidade está aqui. E para ela ir para o pecado, ela faz isso. Passa por cima.
O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. A luz que emana do Calvário, os atributos de Deus que nos encheram de temor e pavor, aparecem belos e atraentes. Misericórdia, ternura e amor paternal são vistos a confundir-se com santidade, justiça e poder. Vou repetir. Misericórdia, ternura e amor paternal são vistos a confundir-se com santidade, justiça e poder. Lembra que eu comentei no segundo estudo? Talvez alguns não entenderam. O que a mensagem a respeito do arco-íris que circunda o trono de Deus, qual que é o propósito de Deus? É em ter um trono e por ele envolto em um arco-íris. E Ellen White comenta, a gente viu naquele dia, que ali é que toda vez quando a gente olhar o trono de Deus na eternidade, os seres remidos, aquele arco-íris significa a combinação. Assim como o arco-íris é formado pela união da luz solar com a água, é a união de justiça com misericórdia. Olha que coisa maravilhosa, justiça com misericórdia. E é por isso que, quando você estiver lá na eternidade, remido, é por isso que a gratidão ela será eterna, porque é algo que você estará sempre, além de todas as maravilhosas, de todos os encantos do lugar, você olha para um trono e você lembra, você testifica. Aqui há um governo regido, aqui há um rei que rege com justiça. E ele provou a sua benignidade para conosco. E provou que é justo, que aborrece o pecado. E ficou claro para nós que não compensa o pecado. Vemos seu caráter em suas manifestações de misericórdia e compreendemos como nunca dantes. Olha só isso aqui, quando eu li, eu fiquei impressionado. Isso está no grande conflito, esse comentário. Como nunca dantes, a significação daquele título enternecedor. Olha, a gente fala tanto essa frase. Pai Nosso. Olha o tamanho desse significado. Enquanto contemplamos a majestade de seu trono alto e sublime, vemos seu caráter em suas manifestações de misericórdia e compreendemos como nunca dantes a significação daquele título enternecedor. Pai Nosso. E quando eu li esse comentário de Ellen White sobre a experiência do pastor Prescott, em uma determinada ocasião ele se levanta, onde Ellen White estava pregando para os estudantes em uma escola, e ela fala que o Senhor me deu a palavra que parecia alcançar corações. O pastor Prescott levantou-se e tentou falar, mas seu coração estava cheio demais. Lá ele ficou 5 minutos em completo silêncio, chorando. Você entende isso? E sabe o que ele disse quando ele se levantou? Ele disse apenas uma coisa. Ellen White faz questão de escrever. Estou feliz por ser um cristão. Você sabe quem era esse homem? Ele já tinha muitos anos como ministro da igreja, diretor de escolas, era um pastor. E ele não tinha conhecido Deus na sua vida como naqueles momentos. E ele resistiu à mensagem no início. E quando ele aceitou a mensagem, isso aconteceu na vida dele. Ele fez comentários muito diretos. Ela diz: seu coração parecia estar quebrantado pelo Espírito do Senhor. E aí você vê isso quando você lê os escritos de Prescott depois. Como exemplo, um deste aí que eu li agora atrás com vocês.
Então, esses foram os frutos que se seguiram, né? Há vários estudos que vocês precisam pesquisar sobre os reavivamentos que aconteceram naquela véspera. Cristo estava, de fato, fazendo uma obra nos corações. Mas, infelizmente, muitos jogaram fora aquilo que foi providenciado. Olha só o que Ellen White escreve. Ellen White entendia tudo isso aqui. E o esforço dela e a oração dela era para que o povo de Deus entendesse isso. E ela se coloca aqui, ó, como no lugar de João. Irmãos, como o amado João, rogo, ela diz, vede quão grande caridade, amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que amor, que incomparável amor, que pecadores e estranhos como somos, possamos ser levados novamente a Deus e adotados em sua família. A Ele nos podemos dirigir chamando-o pelo terno nome de Pai Nosso, o que é um sinal de nossa afeição por Ele e um penhor de sua terna consideração e parentesco para conosco, que nenhum dos outros seres tem. E olha que eles nunca conheceram um pecado. Imagine você, com todos os seus pecados horrendos, Deus te dá uma oportunidade de ir ao teu encontro e ainda não somente te perdoa, ele te exalta de sobremaneira, como vimos até aqui. E o Filho de Deus, olhando aos herdeiros da graça, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Tem para com Deus uma relação ainda mais sagrada do que os anjos que jamais caíram. Se você entender isso, é a única coisa que você vai conseguir enxergar na palavra de Deus, nos escritos de Ellen White. Por isso que quando Wagner vem com a mensagem, e quando ela ouve a primeira vez, ela fala que cada fibra do coração dela dizia amém. Wagner não apenas estava dando um estudo teológico, doutrinário, a respeito de vitória sobre o pecado, não, embora isso seja parte da mensagem, e obviamente não podemos chegar a outra conclusão de que o evangelho ele restaura por completo, é uma libertação plena do pecado. E quando ela ouve, ela diz que cada fibra do ser dela dizia amém. E quando perguntam a ela que mensagem é, ela disse, é isso que eu venho tentando, me esforçando para que vocês enxerguem e entendam há 40 anos. O quê? Ela diz, os encantos incomparáveis de Cristo. A mensagem era sobre Cristo. Era a excelência de Cristo. Cristo como única fonte de poder, como única fonte de motivação. Não percamos este foco, irmãos. A única coisa que poderá nos dar substância e que fará permanecermos em pé em meio às provas que virão é este amor. Amor é poder, não é isso que diz? O poder é o amor de Deus revelado a nós. Todo o céu observa as batalhas dos que lutam pela coroa da vida eterna, para que sejam com Cristo participantes da cidade de Deus. Quero deixar esse texto para nós. Todo o céu. Deus vos quer ali, você.
Cristo ali vos quer. Querem-vos ali os exércitos celestiais. Os anjos estão dispostos a deixar-se ficar à margem, dando lugar aos que foram remidos pelo sangue de Jesus, para ficarem no círculo íntimo. Uma coroa de glória aguarda a todos os que militam a boa milícia da fé. Não desistamos. Todo o céu, irmãos, trabalha em nosso favor. Quando formos provados, tentados a desistir, lembremos do que foi providenciado para nós. Verso 4 e 5, Apocalipse 22. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. Porque o Senhor Deus... Você entende o que isso significa? Isso não apenas se trata apenas de meramente uma luz. Essa iluminação de Deus é o conhecimento da glória e do caráter de Deus. Lembra do nosso texto no primeiro versículo que trabalhamos? Graças... a gente lê o versículo 8 de Salmos 36. Depois você lê lá, Salmos 36. Salmo 36, há uma sequência de versos ali que é como se ele repetisse a mesma sequência que está no capítulo 22 de Apocalipse. Ele vai falando que em Deus eles beberão, né, das águas, e que em Deus está o manancial, a fonte da vida, não é? E aí, no verso 9, ele diz: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Essa é a lição que eu quero que nós captemos aqui. Há apenas uma mensagem. É esta única mensagem. Graças à tua luz, vemos a luz. Porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Você também vai reinar. E através dos séculos infindos, os andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom. Emanuel, Deus conosco. Enquanto os remidos andam na luz do Senhor, consegue ver? Enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom. Emanuel, Deus conosco. Deus é nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. E sabe o que eu descobri estudando isso? É que esse Salmos 46, o Salmos 46 é um salmo profético. E ele descreve ali, uma parte desse verso está descrevendo a sequência dos eventos depois que a Nova Jerusalém desce. Quem nos acompanhou até aqui vai entender, vai enxergar isso ao ler o texto. Deus é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus. Aqui ele está se referindo à Nova Jerusalém. O lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Olha aí o verso 3, ó. O verso 3 de Apocalipse está aqui no verso 5 de Salmos 46. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus a ajudará
E isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se. Os reinos foram removidos. Sabe quando que acontece isso? Ele proferiu sua voz e a terra derreteu? Talvez alguns possam estar lembrando. Quando a Nova Jerusalém desce, a Batalha do Armagedon, todas as nações reunidas vêm para o conflito final para tentar destruir, tendo Satanás como seu comandante, a Nova Jerusalém. Imagina a cena desse maravilhoso Redentor se levanta com os reinos enraivecidos, tentando invadir. Então ele ordena, fechem as portas. E ele se levanta. E assim, essa voz, que criou todos os mundos, pelo poder de sua palavra, profere sua voz e desce fogo sobre a terra e consome a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Emanuel, Deus conosco. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações causou ele na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. É isso que o mundo busca, que cesse a guerra. Mas há apenas um capaz de cessar a guerra. É Emanuel. Ele quebra o arco, ele corta a lança pela metade, ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Emanuel, Deus conosco. Amém. Ah, Senhor Deus, podemos experimentar uma pálida, Senhor, uma pálida luz do significado dessas palavras. Pai nosso, Deus conosco. Obrigado, Senhor, porque tu nos alcançaste. O que seria de nós, Senhor, nesse mundo desesperado se Cristo não viesse em nosso favor? No Getsemane, a balança, a sorte humana pendia na balança. Satanás fez tudo o que pôde para que esse amorável Salvador desistisse de nós. E é dito que Cristo repeliu todas as insinuações de Satanás com toda a força do seu ser. E nós muitas vezes, Senhor, por coisas tão pequenas, depois de tudo que o Senhor já fez por nós, ainda queremos trocar o céu por coisas banais deste mundo. Senhor, faça-nos enxergar que há apenas uma coisa que precisamos nisso tudo. E obrigado, Senhor, porque assim tenho certeza que assim como o Senhor fez uma obra naqueles anos em nossa igreja, o Senhor está fazendo novamente. E veremos grandes coisas acontecerem. E olha que maravilha, Senhor. Olha que maravilha, meus irmãos. Podemos ver em nossa geração a manifestação de Deus em nós. Vamos permitir que a obra de Deus em nosso favor não seja em vão. Que Deus possa abençoar cada família aqui. Venha ensinar, Senhor, os teus filhos. Abençoe os pais que possam beber dessa água para que as crianças possam entender o que é o Evangelho. Que crianças, jovens e adultos, idosos,
consigam falar a mesma língua, porque beberam da mesma fonte e conheceram quem é esse verdadeiro Cristo das Escrituras, do qual tanto se fala. Obrigado porque tu cumpre as tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.